Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon. Estamos gravando numa sexta-feira, véspera de um feriado muito importante, que é o Dia do Trabalho, e o tema de hoje está intimamente ligado com esse feriado. Para isso, vamos receber o Dr. José Moreira de Assis, que é advogado trabalhista, para falar sobre reforma sindical. Dr. Assis, seja muito bem-vindo ao Economia Dia a Dia. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição, vamos bater esse papo aí, porque, como você falou, 1º de maio é uma data muito importante e nós precisamos celebrar essa data e discutir as novas questões relativas, inclusive, ao direito sindical. A palavra sindicato no Brasil costuma levantar sempre muitas dúvidas na cabeça das pessoas, né? Existem muitas falácias lógicas envolvidas nesse tema. A gente vai entrar em algumas delas e vai debater algumas delas, mas eu gostaria de começar o nosso bate-papo primeiro com o senhor falando para a gente um pouco da função social que o sindicato exerce na sociedade brasileira. É o seguinte, se me permite fazer uma introdução, nós imaginamos que dentro do direito, por exemplo, existe aquilo que nós chamamos no direito de fontes do direito do trabalho, ou seja, da onde brota o direito do trabalho. E o direito do trabalho, ele brota, né, ele nasce de várias fontes. A que a gente mais conhece é a lei. Então, onde é que eu busco um direito de férias? Eu vou lá na lei, está lá, na CLT está lá um artigo lá que trata sobre as férias. Sobre aviso prévio, eu vou lá e acho. Né? Só que além da lei, existem outras fontes. Por exemplo, a própria Constituição, que também é uma lei, mas a Constituição Federal é a principal delas, e os princípios do direito do trabalho, a lei, como eu falei, as convenções coletivas, as sentenças normativas, que são as decisões acerca negociadas pelo sindicato ou decididas pelos tribunais, que existem nesses instrumentos elementos que nasce o direito do trabalhador. Se a gente pensar sobre essa ótica, a gente sempre precisa lembrar que quando a gente fala da questão do direito do trabalho, a gente sempre tem dois lados. Né? Então, quais são os lados? O trabalhador e o empregador. E ambos os lados precisam se organizar para estabelecer entre eles regras de convivência para o trabalhador. Então, da mesma forma que nós falamos de sindicato dos empregados, existe também o sindicato dos patrões. Da mesma forma, sindicato, federação, confederação, do mesmo lado. E cada um desses lados vão brigar, vão lutar, vão conquistar, vão lutar para conquistar elementos que melhor que sejam mais adequados para essas pessoas, para essas classes, né? Então você pensa assim, sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, tem lá sindicato das empresas metalúrgicas. E esse sindicato, sistema sindical do Brasil, sindicato, federação e confederação, está na Constituição, está na CLT, é estabelecido para os dois lados. Então, eles precisam sentar, negociar, e se negociarem, vão firmar esses instrumentos normativos que nós chamamos de acordo sindical, convenção coletiva. Se não chegarem a um consenso, aí quem decide é o Tribunal Regional do Trabalho daquela região, e aí através de um processo de dissídio coletivo. E aí as regras que saírem ali naquela decisão, naquela sentença normativa, também vão ser respeitadas. Então, vai brotar o direito do trabalho também de uma sentença normativa, de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva. Mas o sindicato não é só isso, né, doutor Assis? O sindicato, ele cumpre uma função, um papel social importante para o trabalhador e, de forma geral, para a sociedade. O senhor que vive, respira esse ambiente sindical, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência sobre esse aspecto, que eu acho importante, porque às vezes, quando nós entrevistamos pessoas ligadas a sindicato ou veículos que são especializados na cobertura de assuntos sindicais, de forma correta, obviamente, mas focam muito nessas ações de acordos coletivos, de lutas de classe, etc. Mas o sindicato ele ocupa um papel social importante
inclusive período pré-redemocratização e etc. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante para o pessoal que acompanha a gente em casa entender que o sindicato é muito mais do que algumas pessoas que ficam lá negociando se vai ter ou não dissídio e vai ter ou não PLR. Na realidade, os sindicatos têm uma função social, como você bem colocou, no seguinte sentido, porque se for dos empregados, por exemplo, vai defender os interesses dos trabalhadores, se for do patronal, da categoria econômica, defender os interesses da categoria econômica. Às vezes, a gente verifica atuações, por exemplo, do sindicato patronal, que não necessariamente guarda correlação com os trabalhadores. Recentemente aqui em São Paulo, por exemplo, nós vimos algumas ações durante a pandemia que o sindicato, por exemplo, dos hotéis, bares, restaurantes, estava negociando com prefeituras, com órgãos públicos, a retomada desses setores, por exemplo, no pós-pandemia. Então você verifica que, num primeiro momento, isso não guarda uma correlação direta com uma negociação trabalhista, que é o habitué, vamos dizer assim, da relação do trabalhador, do sindicato dos empregados com o patronal. Então existem outras situações, né? E a função social do sindicato está, além dos sindicatos, de conquistar e estabelecer regras para as suas categorias, porque cada categoria é diferente uma da outra. Então, por exemplo, a lei por si só, talvez ela não seja específica o necessário para aquela categoria. Então, vamos pensar assim, eu posso estabelecer, por exemplo, uma regra na lei que atinja todos os trabalhadores. Todos têm direito de férias, por exemplo. E está realmente lá no artigo 129 seguintes da CLT, lá que todos têm direito de férias. Está na Constituição também, e repete-se isso na CLT. Pois bem, mas eu tenho determinadas categorias que eventualmente precisam ter um critério diferente de férias. E cito como exemplo o sindicato que eu assessoro lá, que é o Sindicato dos Professores, por exemplo. Os professores saem de férias no mês de julho, férias coletivas, todos eles em julho. Por que em julho? Porque é uma especificidade da categoria, por exemplo, de que os alunos saem de férias em julho. Então seria providencial para toda aquela categoria de professores, né, saírem de férias em julho, que é justamente o período de férias escolares. E aí saem todos coletivamente de férias. Então, a lei não teria que abrir um artigo, um parágrafo lá de, olha, os professores saem de férias em julho. Não, isso é uma questão específica daquela categoria que, se for adotada, beneficia tanto os empregados e também os donos de escola, porque aproveita aquele período de férias escolares para soltar os empregados em férias, os professores em férias. Então, assim como essa especificidade é dos professores, cada categoria tem a sua solicitação, né? E aí isso não seria delegado para a legislação, e sim para a negociação entre o empregado e o empregador. Imagina cada professor ou cada escola ter que pleitear as férias do seu corpo docente, pois é, né, com o governo, sei lá, com o poder público, no caso das escolas públicas, ou com o dono da escola, no caso das escolas privadas, o quanto isso seria complexo. Exatamente. E aí mais ainda, por exemplo, e se mesmo assim, se você tem uma convenção coletiva de um sindicato dizendo, olha, as férias dos professores serão em julho, né? Mas naquela escola específica, a gente teve, por exemplo, aconteceu um problema de que durante a escola caiu o teto, por exemplo, naquele período os alunos ficaram 20 dias sem aulas. Então, aquela escola específica, puxa, mas se eu der férias agora em julho, já ficaram sem aulas 20 dias por conta da obra que teve. Aquela escola específica pode procurar o sindicato e negociar especificamente para ela uma condição de que ela consiga atender os seus interesses enquanto escola, enquanto empregador e também dos professores. Então, essa facilidade que existe na negociação, ela pode ser lato, pode ser específica também, entendeu? De acordo com as necessidades. Essa pode ser uma pergunta muito simples, essa que eu fiz para você no começo, mas
porque o Economia Dia a Dia é um programa dos sindicatos economistas e tem o apoio do Conselho Regional de Economia do nosso Corecon. Mas como é um conteúdo que vai para as redes sociais, tem muita gente que acompanha o nosso programa e que às vezes não tem a noção do que de fato o sindicato faz. Então pode ser uma pergunta aparentemente banal, mas eu acho que é muito importante que ela tenha sido respondida. Agora trazendo agora, vamos voltar para o começo da nossa conversa e falar um pouco sobre a reforma sindical. Explica para a gente o que consiste essa reforma sindical. O que acontece é o seguinte, nós vivemos em 2017 uma reforma trabalhista e essa reforma trabalhista ela alterou vários quesitos da relação de empregado-trabalhador do ponto de vista da legislação. Então, por exemplo, ela mexeu naquilo que nós chamamos no financiamento da atividade sindical. Então, antes de 2017, existia a contribuição sindical, muitos a chamavam de imposto sindical, que referia-se a um dia do trabalhador no mês de março e que era compulsório, então todos os empregados tinham descontado do seu salário no mês de março e no mês de abril era recolhido para o sindicato, uma parte para o sindicato, uma parte para a federação, uma parte para a confederação. A maior parte ficava para o sindicato. E isso era a principal fonte de custeio das atividades sindicais no Brasil. Já naquela época, mesmo antes de 2017, já existiam outras contribuições. Alguns sindicatos cobravam já contribuição assistencial, contribuição confederativa e a contribuição associativa, que é aquela do empregado que é sindicalizado, que paga todos os meses ali para o sindicato. Já existiam essas outras contribuições. Alguns sindicatos, muitos deles, nem cobravam essas outras, porque a sindical por si só custeava o sistema ali das atividades sindicais. Com o advento da reforma e não foi extinção, deixar claro que a contribuição sindical não foi extinta, ela se tornou facultativa. Então, se o trabalhador quiser, ele pode ir lá no RH da empresa e dizer, olha, eu autorizo o desconto da contribuição sindical e aí a empresa estaria obrigada a efetuar o desconto e o recolhimento. Mas era uma faculdade. Mas com isso, de um modo geral, eu diria que a maioria expressiva dos trabalhadores não autorizam, porque você tem que autorizar expressamente esse desconto. Isso fez com que a arrecadação dos sindicatos diminuísse muito, muito mesmo, a ponto de que alguns sindicatos começam a buscar outras alternativas de financiamento. Porque a atividade sindical, diga-se, ela conquista direitos para os trabalhadores, como nós falamos, né, no caso do Sindicato dos Empregados, Federação dos Empregados, mas ela também tem custo, né? Sim. As pessoas precisam pagar o advogado, precisa pagar os funcionários, né? Precisa pagar o aluguel, a luz, essas coisas todas, despesas que a gente sabe que acontecem. Deslocamento para visitar as bases, para ir na questão de carro fábrica, de som, para ir na escola, para imprimir panfletos, para imprimir informativos, tudo isso gera um custo e esse dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Tem que vir de algum lugar. Então, como como os sindicatos já não tinham essa fonte de custeio que era certeira, né, começou-se a criar novas fontes. Que fontes? Primeiro, tentar, mais uma vez, trazer o associado para os sindicatos, ou seja, fazer com que as pessoas se associem ao sindicato. Mas algumas pessoas, para se associarem ao sindicato, acha que o sindicato tem que ter colônia de férias, tem que ter cabeleireiro. E eu, particularmente, acredito que isso daí é uma coisa paliativa, essa não é a função do sindicato. A função do sindicato é defender os interesses dos trabalhadores, né? Mas pode ter também, não tem problema. Só que não é a principal fonte, a principal função. E aí se torna meio que sindicatos clubes, e aí a pessoa se associa, paga uma mensalidade, que é descontada em folha de pagamento, e isso ajuda no custeio. Outras questões foram a instituição nas convenções coletivas daquelas outras contribuições que eu falei, a confederativa, a assistencial, né? Que, por exemplo, a assistencial garante o direito de oposição do trabalhador. Então, tem-se uma assembleia
Na Assembleia define-se, olha, vamos descontar a contribuição assistencial? Põe em votação? Sim, vamos descontar. Qual o percentual? Define o percentual. Definiu o percentual, na negociação coletiva com o sindicato patronal, estabelece uma cláusula lá. Será descontada a contribuição assistencial no valor tal ou no percentual tal, coloca a forma que vai ser descontada e na sequência diz lá, garantido o direito de oposição do trabalhador. O empregado que não quiser esse desconto terá o direito de se opor ao desconto. Então ele tem que, cumpridas as regras ali estabelecidas, manifestar esse desejo, olha, eu não quero o desconto, e aí daquele empregado não será descontado. E isso são fontes que vão custear o sindicato, que passaram a ser mais observadas pelos sindicatos no pós-reforma, porque antes, de um modo geral, o chamado lá imposto sindical já supria essas necessidades. Agora, doutora Cis, qual que é a diferença entre contribuição sindical, que era como nós tínhamos antes da reforma de 2017, para essa contribuição assistencial compulsória? O que diferencia esses dois? É assim, antes, a contribuição sindical é aquela que era compulsória antes de 2017 e passou a ser facultativa a partir de 2017. A assistencial... Que é aquela que descontava um dia do salário do trabalhador... Essa é a sindical, né? Que ainda é possível, mas o empregado tem que autorizar o desconto. Então ela não foi extinta, é importante deixar claro. Ela ainda existe, né? Não foi extinta. A assistencial, a fonte do custeio é a mesma, é para essa mesma função, ou seja, para custear as atividades sindicais. Mas ela, ao ser instituída na convenção coletiva, ela dá o direito ao empregado de se opor a ela. Né? A gente, inclusive, está travando uma discussão agora no Supremo, no seguinte sentido, de que está avaliando a constitucionalidade da contribuição assistencial. E, nesse sentido, nós estamos com 5 votos dos ministros a favor pela constitucionalidade da contribuição assistencial. Falta um voto, né? São 11 ministros, né? Falta um voto para dar maioria, mas está em carga com dos ministros. E aí, nesse sentido, se tiver mais um voto, ela é julgada constitucional. Sendo julgada constitucional, ela também não vai ser obrigatória, vai também garantir o direito de oposição dos trabalhadores, pelo menos é isso que a gente vê lá no voto do relator, que inclusive o próprio Ministério Público do Trabalho, em nota técnica, disse que ela é legal, a contribuição assistencial, mas que tem que ser garantida, primeiro tem que ser instituída da forma correta, aquilo que eu falei, edital de convocação, assembleia específica, a votação na Assembleia, aprovação na Assembleia, instituição na convenção coletiva ou no acordo coletivo e principalmente garantindo o direito de oposição. Só para deixar o pessoal que acompanha a gente informado, a gente está gravando, como eu falei, na véspera, na sexta-feira, antes do feriado de 1º de maio. São 5 votos até o momento: Fachin, Toffoli, Gilmar Mendes, que é o relator, Barroso e Carmen Lúcia votaram a favor da contribuição assistencial. É importante frisar que o Gilmar Mendes, que é o relator, ele tinha, antes, no início do processo, tinha dado um voto contrário a essa cobrança e, ao longo do processo, ele mudou de ideia. Ele entende que isso é importante para a valorização e para a conquista de direitos do trabalhador. Fala um pouquinho dessa mudança de chave da cabeça do Gilmar Mendes. Olha, que eu percebi também, né, é que ao analisar o voto do ministro Barroso, ele se convenceu da constitucionalidade dessa contribuição. Porque o que a gente tem que pensar também é que quando a gente fala de direito do trabalho, a gente tem sempre 2 lados, né? Capital e o trabalho. O trabalho, propriamente dito, nesse caso, é representado pelos trabalhadores. Pela mão de obra. Pela mão de obra. Mão de obra, os trabalhadores. Já o capital, representado pelos donos das empresas, pelos empregadores.
A gente precisa pensar que o que sobra para o trabalho? Quem é o lado mais fraco dessa relação? Sempre será trabalhador. O trabalhador, né? E lembra que eu falei que uma das fontes do direito do trabalho são os princípios do direito do trabalho? E um dos princípios do direito do trabalho é o princípio da proteção ao trabalhador. Muito questionado, porque tem pessoas que acham que tem uma proteção excessiva, outras acham que não, que tem que ter mesmo, mas enfim, existe esse princípio da proteção ao trabalhador. Então, há a necessidade de equilibrar essas forças. Você pensa em direito, você pensa na balança, né? A balança ali da justiça e tal. Então, se você tem de um lado o trabalhador e do outro lado o empregador, então aí vamos mudar. Você tem aqui, ó, trabalho e você tem capital. Essa balança vai ficar desigual, né? Então você precisa criar mecanismos que os tornem pelo menos mais iguais. E a forma de torná-los mais iguais é pelo direito, pela lei, pelas possibilidades de negociação, que você tenta equilibrar essa situação. Por exemplo, um instrumento de que o trabalhador dispõe através dos seus sindicatos para, vamos dizer assim, forçar uma negociação mais adequada para a convenção coletiva, para firmar um acordo coletivo, é a greve, por exemplo. Sim, sim. Né? Agora, tem uma greve legal, a greve é um direito do trabalhador. Constitucional. Constitucional, mas precisa ser observadas as regras claras e definidas na legislação. Não pode simplesmente parar do nada, não é assim, não. Tem regras específicas, inclusive, para a greve, e em especial para aquelas categorias que têm maior dimensionamento quando param, transporte público, por exemplo, saúde e tal. Tem que observar essas regras. Mas, veja, então a legislação, o judiciário, de modo geral, tem que equilibrar essa balança, e a forma de equilibrar é criar esses mecanismos. Qual mecanismo? Criar fonte de recurso para que você tenha força para, abre aspas, brigar ali com o empregador para conseguir algum direito que não esteja previsto na lei e que seja necessário para aquela categoria. Então, eu acho que foi essa visão de equilíbrio que é peculiar, inclusive, do judiciário, que levou com que esses 5 ministros votassem a favor da constitucionalidade. Agora, doutor Assis, você, na sua fala, passou por cima e comentou que essa questão da proteção ao direito do trabalhador é uma questão polêmica, algumas pessoas reclamam. Mas, em contrapartida, é noticiado, sei lá, várias vezes ao longo dos anos, problemas que países como Estados Unidos, por exemplo, têm por causa da subrepresentação que os trabalhadores têm nos Estados Unidos. A gente tem, eu acho que o caso mais emblemático são os da Amazon e mais recentemente do Twitter, que quando foi adquirido pelo Elon Musk, simplesmente mandou todo mundo embora. Fala pra gente dessa diferença, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que sem o trabalho do sindicato, esse tipo de coisa poderia acontecer aqui. Você reivindicar um aumento de 1 ou 2% do seu salário, o seu chefe simplesmente poderia mandar embora. É muito comum, né? Exatamente. Acontecer isso nos Estados Unidos, quando os trabalhadores começam a se organizar para pedir um reajuste salarial, para cobrir a inflação, que seja, os patrões ameaçarem, olha, a gente manda todo mundo embora e contrata todo mundo de volta. Pois é. Bom, esse ponto que você falou é bastante importante. Primeiro, a gente precisa lembrar que são sistemas diferentes, né? Então, o sistema do direito sindical brasileiro, ele tem outras fontes, ele nasceu de outros lugares, da França, da Europa, e já nos Estados Unidos ele é um sistema muito diferente do nosso. Eles têm baseado lá no sistema inglês e eles não têm essas garantias que nós temos aqui. Se você pensar, por que a gente precisa dessa garantia? Porque nós vivemos num país, né, eu não gosto muito de usar essa frase, mas nós vivemos num país em que, mesmo estando na lei, não se respeita. Né? Muitas coisas que estão na lei não se respeitam. Aí você precisa ir para o judiciário. Tem aquela história da lei que pega e a lei que não pega, né? Exatamente. Né? Ou aquela, a gente costuma dizer aquela lei para inglês ver, né? Que está lá, mas ninguém cumpre. Que, aliás,
tem várias no nosso país. E no caso do direito do trabalho, envolve dinheiro, Sim. envolve capital, né? Então, as pessoas acham que ao trabalhador, entendo o trabalhador, essa proteção, o custo da mão de obra fica muito caro e aí o Brasil perderia competitividade no mercado internacional e mesmo a lucratividade dos empresários seria menor. Então, é isso que se coloca. Porque no direito do trabalho existe um negócio chamado poder normativo. O que é o poder normativo? Quando você coloca na convenção coletiva, aquilo não é lei que está escrito ali, mas tem força de lei. Uhum. Se você descumprir o que está ali, a parte que ficar prejudicada pode ir ao judiciário. Olha aqui, está escrito aqui, ó, que eu tenho direito de bolsa para meu filho estudar na universidade. E a escola não me deu. Meu patrão não me deu esse direito. Eu quero esse direito. E o judiciário, não, ele tem razão. Aqui, ó, está escrito aqui, a convenção está devidamente registrada, está tudo certinho. Logo, defiro o valor da bolsa e a escola tem que pagar. Então, esse poder normativo da Justiça do Trabalho é que é muito forte. Uhum. Então, se questiona muito isso. Por que o direito do trabalho protegeria esses trabalhadores? Há uma corrente intermediária no seguinte sentido, que se discute muito isso dentro do direito do trabalho, que essa proteção seria devida mais para os trabalhadores, por exemplo, que ganhassem salários menores. Uhum. Talvez aqueles que ganhassem um salário, sei lá, acima de, estou chutando aqui um valor de 15 mil reais, por exemplo, talvez esses pudessem de fato negociar direto com o patrão, como já tem alguns insights na própria reforma trabalhista. Né? Mas a maioria dos trabalhadores brasileiros estão lá na base, e esses da base precisam da proteção do sindicato, porque o que as pessoas não conseguem entender de um modo geral é que, aquilo que eu falei, a fonte do direito está na lei, mas também está na convenção coletiva. Então, às vezes, a pessoa trabalha num lugar e ela tem lá, a minha hora extra é 80%. Mas ela esquece que na lei a hora extra é 50%, mas ela tem 80%. Uhum. Esse plus que ela teve foi o sindicato que conquistou. Ou a pessoa trabalha num hospital e tem lá uma regra de insalubridade para determinado setor, foi o sindicato que conquistou, porque é uma especificidade daquela categoria. Ou um professor, por exemplo, que consegue bolsa, plano de saúde, por exemplo. O plano de saúde não está na lei que as empresas precisam dar plano de saúde para os empregados, mas está na convenção. É importante reforçar isso, porque na reforma trabalhista lá, um dos pontos mais polêmicos foi essa questão da insalubridade para gestantes, né? Uhum. Que teve um grande debate, foi luta do sindicato que isso não fosse retirado. Exatamente, porque esses direitos... Inclusive, a gente vive um momento hoje de enfraquecimento do sindicato, essa questão do financiamento que nós estávamos falando aqui, porque os sindicatos, por exemplo, dos trabalhadores, estando mais fracos financeiramente, não vão ter dinheiro lá para o carro de som, não vai ter dinheiro para pagar o advogado para entrar com a ação, e aí enfraquece um lado. Não vai ter dinheiro para ir lá em Brasília pressionar os deputados, como aconteceu, por exemplo, com os profissionais de enfermagem o ano passado. O piso da enfermagem, exatamente. E aí não tendo dinheiro... Não vai, e aí, vamos dizer assim, incomoda menos. Mas o que a gente tem que pensar também, que os sindicatos dos patrões também precisam ter essa força. E a negociação coletiva faz parte da nossa estrutura da Constituição Federal. Porque eu acho que eu também sou advogado empresarial e acredito que as empresas precisam entender, e eu sempre recomendo, vamos conversar com o sindicato, não tem problema algum. Né? Eu chego para a empresa, olha... o sindicato está pressionando, então vamos lá, vamos conversar, vamos sentar, vamos conversar. Vamos ver se a gente acha o meio termo. E sempre acha. Né? Então, eu acho que é importante ter essa conversa, mas respeitar aquilo que está na Constituição, aquilo que está na legislação, e os trabalhadores entenderem que as conquistas que estão ali não decorrem da lei, decorrem de que alguém batalhou por aquilo, por eles, né? E o mais importante de tudo é que as pessoas efetivamente participem dos seus sindicatos.
Não só porque tem o clube, porque tem o dentista, não, porque ele quer lá fazer valer um direito dele, fazer valer com que ele tenha os direitos na rescisão, das horas extras, de um jeito certo, de um jeito justo, né? Doutor José Moreira de Assis. Doutor Assis, muito obrigado por participar do Economia Dia a Dia dessa edição. Eu acho que é um tema muito importante. Eu entendo a polêmica que esse tema gera na cabeça das pessoas. É muita gente falando, o lobby do lado patronal é muito forte. O que é do jogo também. É do jogo, é da política. Desde que seja dentro, seja algo democrático, é do jogo. Mas é importante conversar com pessoas como você, que traz essa visão de dentro, que vive realmente o dia a dia do sindicato e que representa também empresas, para que as pessoas de casa entendam que o sindicato não é seu inimigo e que as portas do sindicato estão abertas para que você vá lá, você conheça os dirigentes, para que você se envolva no dia a dia do sindicato. Então, a minha última pergunta para a gente, na verdade é um pedido, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, eu queria que você olhasse para a câmera e falasse com as pessoas que ainda olham o trabalho do sindicato com desconfiança, falassem para elas, para que elas tomassem a iniciativa de conhecer o sindicato, ligar para o seu dirigente sindical, seja pelas redes sociais, seja por telefone, seja presencialmente, para que elas vão lá pelo menos para conhecer, para dar o benefício da dúvida e entender um pouquinho do trabalho do sindicato. Fique à vontade. É legal isso que você falou. É assim, de fato eu convido essas pessoas a irem nos seus respectivos sindicatos, conversarem mesmo com os dirigentes e perceberem que muitos desses dirigentes, talvez a grande maioria, estejam lá voluntariamente trabalhando. Eles trabalham, por exemplo, o sindicato que eu assessoro juridicamente, as pessoas da diretoria estão lá voluntariamente, que deixam as suas atividades, muitas vezes pessoais, suas folgas, e vão negociar com o empregador, vão lutar para evitar a demissão de um trabalhador, tal, voluntariamente. Eles não ganham para isso, não é remunerada essa atividade, né? Então é importante que as pessoas esqueçam um pouco esse ranço, que eu acho que é um ranço mesmo, de que nos anos 70 e 80 que os sindicalistas eram pelegos e que estavam ali para benefício próprio. Não existe mais isso. O que existe são pessoas trabalhando ali e que, se você está com uma dúvida, vá até lá. Vá, participe do sindicato, se candidate aos cargos existentes, aos delegados sindicais, seja um representante na sua empresa, porque você vai sentir na atividade sindical que você vai poder ajudar as pessoas. Que é esse o objetivo, ajudar toda uma categoria. Eu, por exemplo, sou advogado, eu participo do meu sindicato, eu vou, vejo, converso. Acho que é importante isso. Da mesma forma, os empregadores. Os empregadores também precisam das suas associações, dos seus sindicatos. Procurem, às vezes eu estou assessorando uma empresa lá, puxa, mas o sindicato colocou isso na convenção. Falei, pois é, você não foi lá, não participou, agora tem que cumprir. Então, na próxima assembleia, vamos lá e diga que você não quer isso. Eu sou contra a contribuição assistencial. Vá na assembleia e diga, olha, eu sou contra. Converse com as pessoas, convençam as pessoas de que você está certo e ela não vai ser aprovada. Agora, depois de instituídas, você não participou e aí é difícil você questionar, porque você foi chamado através dos editais, dos sites, tal, e não foi participar. É isso. E você não precisa ser associado para ir lá fazer uma visita ao sindicato. De forma alguma, né? Doutor Assis, muito obrigado por participar do EDD. Foi um prazer. Eu que agradeço ao sindicato, ao conselho. Foi muito prazeroso esse bate-papo nosso. Espero que o senhor volte em outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esse e sobre outros temas. E para vocês que acompanharam o nosso programa, eu queria agradecer por ter ficado até aqui. Queria fazer um convite. Assistam os nossos outros programas da temporada passada e dessa temporada também, porque nós sempre trazemos pessoas para falar sobre vários temas, não só relacionados à economia, mas assuntos que são de relevância social.
Eu quero muito agradecer por vocês terem ficado até aqui e eu espero ver vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.